Olha só, Ruschel, em relação às manifestações de 7 de setembro, eu também queria saber ali como que você analisa, né, os motivadores dos protestos, a situação aí do governo do presidente Bolsonaro, de que forma esse contexto afeta, né? A gente viu, na verdade, um mercado ontem muito afetado. Hoje a gente já viu o mercado reagindo de uma forma um pouco diferente. Ouvi agora há pouco a opinião de um deputado. Claro, teve até gente agora falando, tá virando Globo News aqui? Não, gente, não tá virando Globo News. A gente fala de política porque a política sim afeta o mercado. A gente viu isso ontem acontecendo, mas nós não estamos aqui para falar exatamente só de questões ideológicas. Eu gosto muito de frisar isso para vocês que estão aqui nos assistindo, que a gente tenta tirar a parte ideológica ali para tentar entender como que as ações, a questão da reforma, a gente sabe o quanto isso afeta nossa economia, o nosso mercado. A pauta dos precatórios é uma questão muito importante também, porque tem teto de gastos, tem orçamento para ser votado para o ano que vem. Ou seja, as questões políticas, elas afetam sim o mercado. Então, você, Barack Brown, que está falando aqui, se vai ter informação de bolsa ou não, aqui é informação de mercado e de bolsa e a gente tenta trazer, extrair a opinião dos nossos convidados, principalmente o Ruschel, que é um grande especialista aí, que entende muito de mercado, para tentar entender o quanto isso realmente pode afetar ou não, né? Então, queria saber, na sua opinião aí, Ruschel, se você acredita que essas questões que nós vimos aí ontem foram realmente momentâneas, um curto prazo, um imediatismo aí, uma reação imediata por conta dessas manifestações, ou você acha que realmente podemos ter aí muita volatilidade ainda, corremos risco de perder aí ainda mais patamares no Ibovespa num médio prazo, por exemplo? Bom, o que acaba acontecendo é que o mercado entendeu, né, as manifestações de aumento da temperatura da crise institucional como um momento de diminuição de capacidade de enxergar o futuro. O mercado sempre odeia incerteza. E essa postura, né, que a gente está vendo crescer de desentendimento entre os poderes é algo que vai gerando a capacidade de desembocar em algo muito negativo, né, por qualquer dos lados. Então, é isso que o mercado está reagindo, na verdade. Eu não acho que seja exatamente por conta dessa greve, mas sim pela expectativa da não solução da crise institucional por um bom tempo. Mas, como você falou, a gente sempre tenta ter, especialmente vocês, né, que tem um canal focado em mercado, uma visão mais direta e pragmática, mas algumas vezes é difícil separar o que é uma questão, vamos colocar assim, ideológica ou política, né, dessa visão pragmática, porque as duas coisas andam juntas e eu acho que estão mais determinantes do que nunca para entender a nossa realidade, né? Então, por exemplo, eu peguei só o finalzinho da colocação do deputado do Novo, e eu acho que tem algumas coisas que precisam ficar claras, né? Por exemplo, hoje eu leio aqui na imprensa que o pessoal que está organizando esse protesto dia 12, que o Novo faz parte, acordou que vai diminuir aí as críticas, ou não vai fazer críticas ao ex-presidente Lula, para ter a participação da esquerda nesses protestos, né? Então, não é bem o que a gente está vendo em relação ao Novo, não Lula, não Bolsonaro. Agora o objetivo é derrubar o Bolsonaro e não vamos falar mal do Lula, né? Então, digamos assim, dá para ver pelo tom do próprio deputado ou pelo tom dos comentários que essa polarização e essa radicalização dos discursos é uma coisa que dificilmente vai se dissolver num prazo curto ou médio, né? O que acaba acontecendo, infelizmente, é que se atribui só a um lado da discussão essa radicalização. Mas nós não podemos esquecer o seguinte, há pouco tempo atrás, o ex-ministro Celso de Mello, que já saiu do Supremo, basicamente chamou o presidente de Hitler. Ele disse que o Brasil estava, né, num cenário parecido com a Alemanha pré-nazista, sugerindo que o presidente era Hitler. Então, esse tipo de discurso não é um discurso muito longe do discurso institucional, e também não é uma ação que deveria ser tratada como antidemocrática. A abertura de processos, a revelia da Constituição, para investigar pessoas, né, sem Ministério Público,
não é algo inconstitucional, não é algo que agride a nossa democracia. Então, é muito fácil atribuir a um ente, né, como o presidente, a responsabilidade pelo momento que a gente chegou. Mas a gente tem que dar uns passos para trás para entender como nós chegamos até aqui no Brasil. Nós tivemos, desde 2013, com protestos, né, que acabaram gerando o impeachment da presidente Dilma, e depois na esteira da Lava Jato, uma exposição da podridão do nosso sistema, né? Aqui não dá para medir palavras, essa é a verdade. Do nível de corrupção, e aqui eu não falo só da corrupção financeira, eu falo da corrupção política, né? Enfim, parlamentares foram comprados para dar votos, não estou falando aqui de liberação de emendas, estou falando de comprar mesmo, né? Mala de dinheiro. Nós tivemos o presidente sendo condenado em 2 instâncias, o ex-presidente, né, Lula, com provas avassaladoras, com evidências avassaladoras. Nós tivemos a Petrobras sendo saqueada. Inclusive, teve um processo aqui nos Estados Unidos, quem investia aqui pelos Estados Unidos recebeu, né, alguma reparação, até pelo nível de roubo que foi apresentado. Somando aí, né, fazendo uma estimativa por baixo, deve ter sido mais de 100 bilhões de reais desviados. Nós tivemos as principais empresas do Brasil, construtoras, abrindo todo o esquema, mostrando até a lista, né, dos nicknames ali, né, dos apelidos que os políticos tinham. Nós tivemos até membros de cortes superiores sendo delatados, o que foi abafado aí por boa parte da imprensa. Então, isso gerou uma indignação muito grande da população, e essa indignação acabou sendo, digamos assim, né, concentrada na figura do presidente. Mas, apesar do presidente, num determinado momento, simbolizar essa indignação e ter aproveitado, né, politicamente dela, não é o motivador principal dessa indignação, dessa instabilidade. O motivador principal é o fato de, depois de todo um processo que nós atravessamos nesses últimos anos, e de milhões e milhões de pessoas indo para as ruas, não estou falando só dos protestos do dia 7, estou falando dos protestos que nós tivemos desde 2013, essa resposta que foi dada pelo sistema não foi uma resposta de renovação, de refundação do Brasil. Foi, na verdade, uma esperança de renovação que não aconteceu. E atribuir esse não acontecimento da renovação só pelo presidente ou pelas ações do presidente é de uma desonestidade intelectual infinita, né? O que nós tivemos, por exemplo, o próprio deputado eu vi ele mencionar, foi a soltura do ex-presidente Lula e a anulação dos seus processos. Então, esse tipo de coisa deixa as pessoas muito indignadas. Se elas identificam, né, no presidente um símbolo dessa indignação, ok, mas a raiz do problema, a raiz da questão, é essa desfuncionalidade das nossas instituições. Então, o que eu vejo, Paulo, assim, é que as pessoas imaginam um cenário ideal e fazem uma crítica, uma colocação em relação a esse cenário ideal. Por exemplo, num cenário ideal, nós teríamos o Congresso, que, né, trataria das leis e resolveria os problemas do país através de decisões, né, de definição de novas regras para as coisas, o Executivo operando para executar, né, como o nome já diz, essas regras, e o Judiciário como um árbitro, aí para evitar excesso, seja do Congresso, seja do Executivo, para definir a constitucionalidade dessas ações, né, por parte seja do Executivo, seja do Legislativo. No Brasil, infelizmente, o que a gente vê no Congresso? A gente vê no Congresso uma maioria de parlamentares ainda, né, com dezenas de processos de corrupção, aqueles nomes todos que nós vimos lá nas planilhas da Odebrecht, ainda, né, em cargos de poder. Nós vemos um judiciário que acaba se afastando seu objetivo, né, constitucional, que seria ser esse árbitro, para atuar de forma política partidária, ao ponto de gerar anulações das condenações que aconteceram no âmbito da Lava Jato. Nós vemos um executivo, né, com dificuldade de fazer a tal articulação política, com deficiência, sim, em termos de experiência, de capacidade, mas um pouco refém do próprio Congresso e do próprio Judiciário, né? Recentemente foi visto aí
127 ações do Supremo que barraram medidas do Executivo. Enfim, é uma situação que não é produzida pelo presidente, é uma situação que é produzida pelo cenário que a gente vem atravessando no país há anos. E para colocar, né, a cereja nesse bolo pútrido, digamos assim, nós tivemos a pandemia, que foi uma situação avassaladora global, que gerou uma desestabilização econômica, política, social profunda, né, aumentou o nível de polarização em todos os sentidos, gerou uma situação porque os governos acabaram imprimindo dinheiro para esses auxílios emergenciais, e aí isso gera mais indignação ainda, gera mais discordância ainda, gera um cenário mais complicado ainda. Então, no Brasil, a gente já estava num cenário complicado por conta disso tudo que eu falei, e ainda veio uma pandemia que, como o ministro Guedes falou, foi uma chuva de meteoro, né? Destruiu a economia brasileira. Então, é nesse bojo todo que eu interpreto a indignação popular, e nessa indignação popular tem uma série aí de aproveitadores políticos que buscam, de alguma maneira, aproveitar a situação para benefício próprio. E é isso que produz esse caos que nós estamos vivendo no momento.